gente continua falando sobre a América Latina. Imagens de satélite divulgadas pelo Centro de Estudos Estratégicos confirmaram que a Venezuela está, desde novembro do ano passado, reforçando a presença do país militarmente na fronteira com a Guiana. Nas imagens é possível ver o aumento de obras e a presença de equipamentos militares perto da região de Essequibo. Algumas áreas de floresta tropical foram desmatadas recentemente para a construção de novas infraestruturas e também é possível observar a presença de veículos blindados no local. Na reunião comandada pelo Itamaraty, aqui no Brasil, Venezuela e Guiana concordaram em não fazer uso de força na questão de Essequibo. Bom, professor Acácio, essa é uma discussão que a gente vem acompanhando desde o ano passado, quando o Nicolás Maduro começou essa discussão, fez a consulta popular para a anexação dessa região de Essequibo, mas é aquela história que a gente já falou, se ele quiser fazer uma invasão, vai ter que passar pelo território brasileiro, o que não é muito fácil, né? Exato, Thiago. A gente tem que lembrar que a região Guiana e Venezuela são dois países que no meio, pelo menos numa parte do território onde é possível a invasão terrestre, está o Brasil. Então, para que haja transposição terrestre da Venezuela para a Guiana, necessariamente eles passariam ali por um triângulo que nós temos ali na fronteira do Brasil. Isso, obviamente, não aconteceria por inúmeras razões, especialmente razões relacionadas à soberania do Brasil, que estaria sendo atingida, e, obviamente, o presidente Lula é o grande parceiro do Nicolás Maduro na América Latina. Se ele fizesse um atentado como esse contra o seu principal parceiro, ele estaria isolado e abandonado de uma vez. E é importante nós ressaltarmos que essa questão da Venezuela com o território da Guiana é uma questão única e exclusivamente política. Por quê? É uma questão que afeta a Venezuela há alguns séculos, é uma questão mal resolvida e isso obviamente mexe no íntimo dos venezuelanos, inclusive é uma das únicas questões, se não for a única, que neste momento une situação e oposição na Venezuela. E o Nicolás Maduro enfrentará, entre aspas, eleições este ano. Então é natural para a construção de uma narrativa política que ele queira unir o povo venezuelano. Sob o ponto de vista econômico, por mais que a Guiana seja o país que esteja crescendo e tenha os maiores índices de crescimento econômico nos últimos anos, isso não afetaria e não ajudaria em nada na economia venezuelana, uma vez que a Guiana produz 11 bilhões de barris de petróleo e a Venezuela produz hoje 300 bilhões. E mesmo assim, a Venezuela não é capaz de resolver todos os seus problemas econômicos. Pois é, doutora Mônica, esse é um problema que a gente fica de olho para saber o que vai acontecer, mas de lá para cá, por mais que a Venezuela tenha colocado essa força naquela região, não vimos avanços, não vimos avançar. Pois é, essa situação me faz pensar que o Maduro deveria se chamar imaturo, porque, assim, ele não está fazendo política externa, ele não está buscando recuperar território nenhum, ele está fazendo política interna, como bem disse o Acácio. O que ele precisa é um inimigo comum, o que ele precisa é tocar o povo, é engajar as pessoas, é de alguma forma unir a população. E isso ele encontrou um excelente caminho. Então ele fica lá, eu já falei isso aqui, é igual aquele grandão que fica baixinho, quer brigar com o grandão e fica falando para os amigos, me segura, me segura. Ele precisa que alguém só faça aquele showzinho, ele não vai fazer nada e ele está fazendo muito barulho porque isso para ele internamente é muito positivo. Pois é, tudo tem a ver com a política, doutor Emerson? Tem a ver com a política, porque é preciso trazer os holofotes por conta das próximas eleições e Nicolás Maduro não é bobo, ele vai tentar tirar proveito disso, até como uma afronta aos próprios Estados Unidos, que levou lá o Comando Sul para a Guiana, que é parceira da Guiana. Então, acredito que uma invasão territorial, a Venezuela teria um prejuízo assim considerável e, como disse o Acácio, essa parceria com o Brasil, né?
Lula teve que tomar um posicionamento dizendo que era contra a violência e tudo mais, mas sabe que é um grande parceiro do presidente Lula. E esses holofotes voltados para Nicolás Maduro podem trazer algum benefício, seja de forma financeira ou até mesmo uma forma política, como ele vem construindo isso ao longo do tempo. Mas precisamos aguardar, porque ele também não é leviano de provocar uma possível invasão, porque a retaliação poderia ser algo assim de uma magnitude muito grande e as consequências das piores possíveis a Nicolás Maduro. Ô Paulo, e fora as dificuldades geográficas, né, daquela região e, como a gente já falou aqui, de ter que invadir o território brasileiro. Aí é brigar com um cachorro bem grande, né? E já foi falado pelo ministro José Múcio, né, das Forças Armadas, que não haverá nenhum tipo de consentimento brasileiro em relação a esse processo. Então, o Brasil já se colocou contra, né? Já houve declarações do próprio presidente também nesse sentido. Então, me parece somente corroborar aqui mesmo a posição dos colegas. Tem intenção aí, como o próprio Emerson já disse, numa eleição esse ano, que, como sempre, é conturbada na Venezuela. Tem, como disse o Acácio, não tem uma significativa reserva de petróleo, apesar de alguns analistas dizerem que tem um potencial de rápido crescimento aquela região, apesar de não ser uma região que produz muito hoje. Então, é uma região que tem potencial de crescimento. E, de fato, o Maduro se aproveita também de um fato, e aí acho que é também importante a gente comentar isso aqui, que acho um dos poucos pontos que me parecem críticos que não foram ditos. Porque essa é uma região em disputa há décadas. Desde 1899. Exatamente. E aí é uma disputa que foi para o Tribunal Penal Internacional, e aí a Venezuela não reconhece esse... Na verdade, foi para a ONU, depois para os tribunais internacionais. Inclusive, os mapas da Venezuela mostram aquela região como uma região em disputa há décadas, mas, de fato, não me parece que vai haver uma ação concreta do ponto de vista militar pela Venezuela nesse momento. Ô, professor Acácio, agora o que chama atenção é essa questão econômica, né? Porque a gente citou aqui os números, é algo astronômico em relação a petróleo e por isso que a Venezuela está de olho nesse território. Tiago, eu confesso que eu vejo isso com certa resistência, porque a Venezuela já produz 300 bilhões de barris. E hoje, por conta da crise econômica, que não é novidade a ninguém, não é segredo a ninguém, e por conta das restrições impostas pelos norte-americanos, eles são incapazes de explorar esse potencial de 300 bilhões de barris de petróleo. Mesmo que eles acrescentassem outros 11 bilhões na sua produção, eles continuariam incapazes de explorar este petróleo. E há uma questão que a gente precisa acrescentar, algumas questões que a gente precisa acrescentar a essa discussão, que é a seguinte: hoje, o petróleo na Guiana é explorado pela ExxonMobil, que é uma empresa privada norte-americana, e outros 20% deste petróleo são explorados por empresas chinesas. E a China, dentro dos dois grandes eixos políticos internacionais que nós temos hoje, é parceira da Rússia e, consequentemente, é parceira da Venezuela. Então, estivesse a Venezuela invadindo a Guiana, eles indiretamente ou até diretamente estariam batendo no Brasil e na China, que são talvez os dois grandes parceiros que sobraram. Mas é importante também a gente ressaltar, muito da postura do Maduro nesse momento se deve a uma fragilidade do governo norte-americano, se deve a uma fragilidade especialmente do Joe Biden. E por quê? O Joe Biden enfrentará uma campanha agora em 2024 por conta disso e por conta das críticas que os norte-americanos fazem à guerra ou às guerras que os norte-americanos têm ajudando a Ucrânia e ajudando Israel. Obviamente o Joe Biden
não entraria numa briga com a Venezuela, por mais que a Venezuela esteja ali no quintal dos norte-americanos. E o Maduro aproveita disso para ficar, como a Mônica disse, fazendo o papel daquele mais velho, mais forte, que fica ameaçando os pequenininhos, ou ficar fazendo o papel daquela criança que tenta colocar o dedo na tomada e a mãe não deixa.